Olá amigos, tudo bom? Boa noite. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a tão polêmica Superliga Europeia, não é verdade? Essa competição que chegou para balançar as estruturas. E bom, decidi fazer alguns vídeos falando sobre isso porque tinha algumas coisas a dizer. Então, vou dividir isso em duas partes. Uma primeira parte agora falando sobre os acontecimentos de fato, o que é a Superliga Europeia, por que está causando tanta controvérsia e expor os fatos que aconteceram durante o dia de ontem, quando foi anunciada essa competição, e no dia de hoje, quando houve a maioria das manifestações. Então, vamos lá. Primeiro, gostaria de explicar o que é essa competição, né? Vamos lá. Então, nós estamos no meio de uma temporada europeia. A Superliga seria uma competição também europeia, claro, Superliga Europeia. Foi criada essa federação, esse conjunto, para a própria Superliga, né? A ESL, né? European Super League, no inglês, como foi montado o grupo. E é uma ideia de uma competição de alto nível de futebol. Então tentaria se unir as melhores equipes do futebol europeu para trazer jogos de alto nível com constância. Seriam jogos semana sim, semana sim, semana sim, como um campeonato normal, como nós vimos o Campeonato Brasileiro ou em qualquer outro campeonato do mundo. Então, a Superliga seria composta por 20 equipes nessa sua primeira edição, sendo 15 equipes fundadoras. Como seria o formato da competição? Essas 20 equipes seriam divididas em dois grupos, né? Cada grupo com 10 equipes, obviamente, grupos iguais, e essas 10 equipes por grupo se enfrentariam, totalizando 18 rodadas na fase de grupos, e passariam para a próxima fase 3 equipes por grupo. Também acrescentando, para formar uma fase de quartas de final na rodada seguinte, teríamos os quartos e quintos colocados desses grupos se enfrentando numa fase de playoffs para definir os outros dois que classificariam-se, para ter 8 equipes na fase seguinte, né, formando os jogos de quartas de final, 4 jogos, né, que depois resultariam em 2 e uma grande decisão. Então, 5 dessas equipes viriam de mérito esportivo, viriam qualificadas a partir de suas ligas nacionais. As outras 15 equipes são os fundadores que eu mencionei anteriormente. E quem seriam esses fundadores? Bom, a ideia da Superliga era de ter um grupo inicial de 15 fundadores, como foi mencionado. Mas a questão é a seguinte: quando o anúncio foi feito ontem, só se mostraram como fundadores 12 equipes. São elas o Real Madrid, o Atlético de Madrid e o Barcelona na Espanha. Na Itália, o Milan, a Juventus e a Inter de Milão. E os 6 chamados de Big Six na Inglaterra, né? As 6 equipes talvez mais competitivas, por isso ganham esse nome, como o Manchester United, o Manchester City, o Chelsea, o Arsenal, o Tottenham e o Liverpool. Então, são 12 equipes. Mas por que não as 15, que era o que se esperava pelo regulamento criado por esse grupo? Então, a questão é a seguinte: o grupo dos 12 queria ter mais 3 para já criar esse anúncio. Porque, por exemplo, o presidente, até então presidente do ECA, a Associação Europeia de Clubes, né? O Andrea Agnelli, ex-presidente da Juventus, tinha garantido ao presidente da UEFA, Alexander Ceferin, que aprovaria o novo modelo da competição da UEFA Champions League. E esse modelo seria anunciado no dia de hoje, segunda-feira, dia 18. Então, o que acontece? Os clubes se agilizaram para anunciar esse modelo de Superliga Europeia antes da competição da UEFA Champions League, que é a grande competição da Europa hoje em dia.
mas sem avisar ninguém. Claro, o presidente Agnelli, que saiu do ECA, o ECA é um conselho que estão as equipes europeias que participam dessas competições da UEFA, são afiliadas ao ECA. Os 12 clubes que eu mencionei anteriormente, os fundadores, se desafiliaram do ECA para montar a ASL, como eu mencionei anteriormente. Inclusive, essa competição, essa federação, a ASL, será presidida por Florentino Pérez, ele mesmo, o presidente do Real Madrid, que tem conhecido por muitos que é muito ganancioso, tem várias aspirações financeiras, já fez muitas loucuras financeiras com seus jogadores no Real Madrid, desde o tempo dos Galácticos, desde que ele foi eleito pela primeira vez na década de 2000 até hoje. Ele teve um período de hiato sem ser presidente, depois voltou e desde então tem essa mesmíssima mentalidade. Enfim, por que as outras 3 equipes não estão? Então, como eu disse, a ASL montou de maneira muito rápida esse grupo, e chamou algumas equipes às pressas. O Atlético de Madrid, por exemplo, não entraria inicialmente. Quer dizer, foi apressado a entrar, porque o documento teria que ser enviado, teria que ser demonstrado ao público no dia de ontem, domingo 17. Inclusive foi ameaçado o Atlético de Madrid, que perderia sua vaga caso não confirmasse que faria parte para o Sevilha, né? Compatriota Sevilha, que receberia a vaga do Atlético caso não fosse confirmado. A ideia inicial era que essas 3 equipes fossem o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, os alemães, e o Paris Saint-Germain, mas as 3 foram procuradas e recusaram a participação. Hoje, inclusive, o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund emitiram comunicados oficiais manifestando-se contra esse torneio. Não só eles, como a própria DFB, a Federação de Futebol Alemão, se manifestou contra como um todo. Então, a possibilidade de um clube alemão terminar esses 3 espaços, preencher esses 3 espaços é mínima. O PSG também recusou, não quis participar. E já foram algumas outras equipes especuladas, como o Leipzig, alemão, que, como eu falei anteriormente, seria difícil que entrasse, além da equipe do Porto, que hoje também já se manifestou contra. Também já se manifestaram hoje, após esse anúncio, o Ajax, o Benfica, o Valência e o próprio Sevilha, que poderia ter sido chamado caso o Atlético de Madrid não entrasse. Então, explicado o formato, explicadas as equipes, vamos dar uma pincelada nas reações quanto a essa competição, que foram, digo de maneira certeira, extremamente negativas. Por exemplo, hoje, o primeiro treinador a se manifestar de forma direta, o treinador participante desse grupo, foi Thomas Tuchel, treinador do Chelsea. Ele disse que confiaria, abrindo aspas, confio no Chelsea para tomar as decisões certas quanto à Superliga, né? O Tuchel, assim como provavelmente a maioria dos jogadores, treinadores e comissões envolvidas, não sabia dessa novidade até o dia de ontem, até o domingo. Ele mesmo disse na coletiva do Chelsea para o jogo de amanhã contra o Brighton na Premier League que não tinham conhecimento sobre a criação dessa competição até ontem, quando houve o anúncio. É provavelmente o caso de todos os jogadores e treinadores, porque o Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, que jogou hoje contra o Leeds United, empatou em 1-1, também se manifestou dizendo que é contra. E o Klopp, em 2019, já havia dito que é contra a criação desse torneio, por ser um torneio elitista. E o Klopp tem um posicionamento bastante liberal, digamos assim, quanto a muitos assuntos, incluindo, claro, esse tipo de competição. O Klopp disse, como eu disse, não concorda, e foi, inclusive, acompanhado por seu jogador, James Milner, né, que após o jogo contra o Leeds United também se manifestou contra a equipe, contra a Superliga Europeia. O Liverpool, inclusive, foi muito marcado hoje por esse anúncio. Das 12 equipes, talvez o que tenha sofrido o maior
já tenha sido afetado mais diretamente, porque jogaria hoje, obviamente, contra o Leeds United, e os jogadores, como eu disse, não tinham muito o que fazer, não sabiam nem dessa novidade. Houve protestos em Anfield, né, contra a equipe do Liverpool, faixas indicando que o time estaria morto, com a sigla RIP, né, Descanse em Paz, indicando que a equipe com esse novo formato mataria o próprio clube. Também protestos aconteceram em Elland Road, estádio do Leeds United, né, em Leeds, os torcedores pedindo para que o Liverpool não participe desse projeto, e os próprios jogadores, o clube e o Leeds United aproveitou a partida para se manifestar, já indicou rapidamente esse protesto e essa vontade de reprimir a vontade dos clubes europeus. Jogadores, durante o treinamento, usaram uma camisa com o símbolo da UEFA Champions League estampado no peito, dizendo "Earn it", que significa mereçam, né? Atrás, inclusive, dizendo que o futebol é para os fãs, "Football is for the fans", indicando que realmente nenhum fã, e realmente a reação foi assim, gostaria de ver esse tipo de competição acontecendo. Além disso, a UEFA, que já havia se manifestado contra, com o Alexander Ceferin, que inclusive falou sobre a atitude do Agnelli, que teria afirmado que não seria signatário desse acordo no sábado, e no domingo ele foi demonstrado, né, com o Agnelli sendo um dos participantes. Além da UEFA, que disse, o presidente Ceferin, em entrevista coletiva, disse que as equipes que participem dessa competição estariam proibidas de participar das competições europeias, da UEFA Champions League, e os jogadores estariam proibidos de participar em suas seleções, né? Sendo seleções jogando para amistosos, para a Copa do Mundo, para Euro ou qualquer tipo de competição assim. O presidente da UEFA não teria jurisdição sobre a Conmebol, por exemplo. Então, os sul-americanos para uma Copa América talvez tivessem liberação, mas é muito difícil. As federações provavelmente vão concordar nesse tipo de assunto. O assunto ficou tão sério que já foram marcadas algumas reuniões para se discutir como proceder, né? A Premier League e a Serie A Team, as competições da Inglaterra e da Itália, já marcaram reuniões para amanhã, para entender o que fazer após esse anúncio. A Premier League vai juntar 14 equipes, ou seja, excluindo as outras 6 que se confirmaram na competição. Todas as equipes da primeira divisão que não estão nesse anúncio vão participar dessa reunião para tentar entender. E na Série A todos vão mesmo, as 20 equipes, incluindo Juventus, Milan e Inter de Milão. As equipes que foram anunciadas inicialmente vão participar todos. Enfim, amanhã ainda devem acontecer muitas coisas e muita repercussão, né? Inclusive, talvez, quanto à Champions League e à Liga Europa, que tem as equipes do Manchester United, do Arsenal, do Chelsea, do Manchester City e do Real Madrid, que podem ser excluídas dessas competições já agora, nessa temporada, na temporada 2021. Caso essas equipes sigam apoiando a Superliga, elas podem perder o lugar na Champions atual e na própria Liga Europa. Ou seja, o PSG poderia ter o caminho livre para se tornar campeão, ou outras equipes poderiam entrar no lugar das que sairiam das semifinais. Enfim, isso deve se esperar. Até sexta-feira foi quando a UEFA deu o tempo limite para que se afirmasse isso. Alguns jogadores, inclusive dos próprios clubes que foram anunciados, se manifestaram contra esse torneio, só mostrando um pouco como não foi acordado com nenhum deles, ou com ninguém que trabalha realmente nesse dia a dia e que é o que aparece às câmeras nesses clubes. O primeiro deles foi Bruno Fernandes, jogador português do Manchester United, repostou uma mensagem do Daniel Podence, também português, jogador do Wolverhampton, que falava que os seus sonhos não podem ser comprados. O Bruno Fernandes apoiou isso, o Manchester United está nesse projeto. O João Cancelo, do Manchester City, o Milner e o próprio Klopp,
que eu já havia mencionado anteriormente, também se manifestaram contra, além de muitos outros jogadores de fora desse núcleo, como o Richarlison, brasileiro, o próprio Daniel Alves, o Ozil, o Luiz Figo e o Ander Herrera, por exemplo, do PSG, que manifestou-se fortemente contra, com mensagem até longa em seu Twitter. Bamford, do Patrick Bamford, do Leeds, após a partida contra o Liverpool, até mencionou, mais um que se manifestou contra, que quando o dinheiro está faltando no bolso dos grandes, eles se preocupam em agir para eles, mas a situação é ruim para todas as equipes do mundo, não só esses gigantes, e aí essas equipes não se preocupam. Então é isso, primeiramente essa exposição que foi bem grande, você vê que eu falo demais, falo até demais, e enfim, eu queria realmente falar isso, e aí vamos para a parte da opinião mais tardar, ok?